e descobrindo esse meu novo potencial depois de ser mãe, eu vi todo o meu sonho voltar. Então eu não desisti. Aí aquilo me reergueu. Eu falei, caralho, vou tentar de novo. Tentei. Só que aí começou a tomar uma proporção muito grande e quase incontrolável. Então, assim, eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável dentro de casa. Nem eu tava me aguentando, tá? De cansaço, de estresse, porque criança demanda muita energia, ainda mais quando começa a andar, tá? Que daí começa a curiosidade, fazer as bagunças e tudo mais, que é normal de qualquer ser humano que tá em desenvolvimento. Aí tem as noites em claro, que você interrompe o sono, daí já acorda mais cansado para ir treinar, já é mais um estresse. Então tem tudo isso, né? Tem as interrupções noturnas. Olá, olá, ouvintes do Powercaster! Estamos aqui para mais um episódio. E hoje a gente tem um episódio que vai muito além do que vocês esperavam. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é dúvida para muita gente, tanto para homens e principalmente para as mulheres. Hoje a gente vai falar sobre gravidez, sobre maternidade e tudo isso envolvendo o cenário esportivo. Então, a gente vai passar por todas essas questões que muitas mulheres passam, e às vezes elas passam por situações que são muito comuns e passam sozinhas, passam sem entender o que vai acontecer e como as coisas acontecem. E esse episódio vem para tentar fortalecer um pouquinho esse elo entre a maternidade, entre a gravidez e entre a prática esportiva, para que as mulheres consigam passar por isso cada vez com mais empoderamento e saúde. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui uma querida, que é a Tainara Bonetti, que foi uma das indicações de vocês lá na caixinha de perguntas, e ela aceitou estar aqui hoje com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Tainara. E aí, galera, muito obrigada, Ana, pelo convite. Galera aí por ter citado meu nome também. Vai ser um prazer bater esse bate-papo com vocês. E hoje estamos com Gabriel Vargas, Powercaster por um dia. Acho que ele deve estar pedindo já música no Fantástico. Fantástico, é. Acho que deve ser a terceira vez que você está aqui como Powercaster por um dia, não é? Se bobear até mais, hein, Ana Luísa? Nossa. Pois é. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje no papel de perguntador, né? E muito curioso, eu fiquei muito feliz por estar nessa conversa com esse tema, com a Tainara, porque como treinador eu tenho e tive atletas com que eu trabalho que passaram pela gestação ou que pretendem passar, que estão no processo, inclusive, algumas que planejavam, outras que não planejavam a gestação, e também eu sou papai fresco aqui, a gente tem um bebezinho de 4 meses e vivi bastante, então tem muitas perguntas para fazer, viu, cara? Me recordo muito bem de cada uma delas. Então, vamos lá. Para começar esse bate-papo, Tainara, antes de conhecer a sua parte mãe, a gente quer saber um pouquinho sobre quem é você, como você começou no esporte e como essa carreira esportiva foi se tornando também profissional. Conta um pouquinho pra gente. Então, Ana, eu não cheguei a largar na categoria profissional, né? Mas sempre almejei o alto rendimento, então sempre estava buscando ali entre as 3 primeiras posições na categoria do amador. Era um plano largar no profissional este ano ainda, mas já vou contar uma novidade que, inclusive, também eu vou anunciar ao vivo, né? Aquela. Mas estou fazendo o caminho inverso e já vou falar o que é. E não tô grávida de novo, calma. Eu comecei o meu contato com esporte, com o triatlon, aos 9 anos de idade. Anteriormente a isso, eu fazia apenas natação, por indicação médica, né? Questão de bronquite asmática e tudo mais. E o triatlon, então, surgiu na minha vida aos 9 anos de idade. E foi um processo muito natural, porque eu descobri o triatlon de uma maneira muito lúdica. Eu me recordo até hoje, eu saindo da academia de natação, da aula de natação, e vendo várias crianças pedalarem entre cones, fazendo zigue-zague, largando a bicicleta e saindo para correr em direção a uma montoeira de tênis, e ganhava aquela gincana, por assim dizer,
quem vestisse o tênis mais rápido e corresse até o próximo poste. Então, esses treinos eram da escolinha de triatlon de São José, que é a cidade que eu morava. E foi ali que eu ingressei, porque eu vi ali uma modalidade muito diferente que me despertou algo de... Nossa, eu quero ser diferente, eu quero fazer isso. Vou buscar saber o que é, do que se trata. Meus pais não faziam nem ideia do que era. E com um mês de treino, como eu já tinha natação muito ativa e já fazia travessias em mar aberto com 9 anos de idade, eu fui convocada para o Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil em Fortaleza, que até então era o polo da Escolinha de Triatlon Brasileira, né? É um projeto muito grande da FETRIES, que puxava muitos jovens para a modalidade. Nessa competição em específico, eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, 9, 10 anos. E depois dali, não parei mais. Né? Então, foi um processo muito natural. Ninguém chegou para mim e disse, Tainara, você vai competir triatlon. Porque eu já competi algumas provas de natação. Então, na verdade, esse salto para o triatlon foi só uma continuação da minha carreira competitiva. E a partir disso, hoje eu já coleciono 17 anos nessa modalidade. Já passei por alguns mundiais, sendo eles de ITU, de provas curtas. Tenho 2 70.3 Ironman, tenho um Ironman Full. Já passei por algumas lesões e 1 ano e meio atrás, então eu descobri a minha gravidez. E foi um baque para mim pelo fato de eu realmente não estar planejando, né? Uma garota de 23 anos treinando, tinha acabado de chegar de altitude, de treinamento em altitude, tinha planos para minha carreira, para me desenvolver como atleta. E por um segundo, eu digo por um segundo porque realmente foi por um segundo, eu vi tudo ir por água abaixo. Meu relacionamento tinha 5 meses de duração. O Norton treinava comigo, né, na assessoria na época. Então, para nós foi muito assustador, até porque o Norton tinha 19 anos. Ele foi o primeiro cara mais novo que eu me relacionei e de praxe engravidei. Então, assim, até então não teria como eu engravidar porque eu tinha ovário policístico. E a chance de eu engravidar era baixíssima, assim, quase zero, porque eu tinha ovários grandes. Tinha um, se eu não me engano, ele chegava a ter 7 centímetros, alguma coisa do gênero. Mas eu acabei fazendo um tratamento que envolvia insulina, que a insulina ela tem muito a ver com o ovário policístico. Fiz um tratamento com insulina, com reeducação alimentar, para diminuir os carboidratos, o açúcar e tudo mais. E isso acabou curando o meu ovário. Quem fez todo esse processo foi a minha médica, a doutora Ana Carla Couto, que ela é especialista em medicina esportiva. E no meio, esse tratamento foi a longo prazo, né? Mas eu nem me liguei. A última coisa que ia me ligar era do ovário. A meta era emagrecer, porque a gente descobriu isso porque eu não estava conseguindo emagrecer. Por mais que eu tivesse uma carga de treino alta, mantendo uma alimentação um pouco mais enriquecida de carboidratos. Nesse momento, nessa fase da sua vida, a sua carga de treino, horas semanais, só pra gente matar a curiosidade, como que era? Tava dando em torno de 20 horas semanais. 20 horas de treino semanais. Então, a ingestão de carboidratos era necessária. Só que aí, por conta do ovário, eu não estava conseguindo emagrecer. E aí, a gente fez todo esse tratamento. E daí, eu engravidei. Então, quando a gente engravidou, foi uma divisão de águas. Né? Eu não tive escolha no sentido de... vou ter, não vou ter. Lógico que pensamentos macabros passam na cabeça de uma garota que não tem maturidade, ainda mora com os pais e não paga suas contas, e ainda se relaciona com outro jovem há 5 meses, então muitas dúvidas, muitos medos passam na cabeça dessa garota. E hoje eu acolho ela com todo o meu amor, né, respeito, porque era a única ferramenta que ela tinha para se defender no quesito de pensamento. Mas, graças a uma bênção divina, não sei qual religião de vocês, se vocês acreditam em energia e tudo mais, mas eu sou muito da energia.
eu digo que o planeta todo está conectado, me veio uma vibração muito boa no sentido de que é hora de amadurecer. Então eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que avisar as pessoas responsáveis por nós também, que são nossos pais, pessoas próximas, técnico, né? Quando eu contei pro meu técnico da época, ele quase não acreditou. E não foi uma recepção tão alegre, justamente por essa coleção de fatores que eu já citei, né? A juventude, uma carreira planejada e uma gravidez inesperada. Mas isso não se perdurou por muito tempo também. Coisa ali de 1 mês de gravidez, todo mundo já estava louco para ver o rostinho da Chloe. E quando a gente descobriu que seria uma menina, todo mundo vibrou mais ainda, né? Então eu digo que a Chloe, o significado do nome dela é broto verde, é juventude, é renascimento. E ela trouxe isso. Nossa, tô até arrepiada. Ela trouxe tudo isso para nossa família. Tanto que a Chloe, não por ser minha filha, mas ela tem uma luz própria. Então, onde ela vai, ela chama atenção. As pessoas querem ficar perto dela, as pessoas na minha rede social têm um carinho enorme por ela, pessoas que nunca viram ela elogiam ela e desejam tudo de bom para ela. Então foi um processo bem incrível. Mas vou deixar para vocês fazerem as perguntas específicas, senão eu vou ficar aqui falando a noite inteira. É legal isso, porque você já está adiantando um pouco, né, de tudo que veio depois também. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho aqui lá no começo, né? No princípio da gestação, quando você ficou sabendo, teve esse baque inicial, claro, né? As dúvidas que você já contou pra gente. Mas assim, como foi a recomendação médica para você em relação à prática esportiva na época, em relação aos treinos? Como que você lidou? Porque você já praticava as atividades, então, pelo que a gente sabe, você pode manter durante a gestação. Sim. Conta pra gente como foi a sua relação com os treinos ou com as práticas em geral, no começo, no meio e no final. Então, para começo de história, eu descobri minha gravidez com quase 3 meses. Com 2 semanas de gestação, eu fiz o meu desafio de 24 horas de bike indoor. Então, foi uma atividade extremamente intensa. Eu fiquei 28 horas acordada, sem dormir. Eu já estava me sentindo diferente, tanto que tem até uma foto minha que eu não sabia da minha gravidez e eu tô com a minha mão no útero e outra no coração, em cima da bicicleta, rezando assim antes de começar o desafio. E aquilo me arrepia até hoje, porque por mais que a gente não saiba conscientemente, o nosso corpo sabe. Então, e o sentimento de mãe começa a se aflorar sem a gente perceber. Passando esse desafio, continuei treinando forte, bem forte. Só que eu comecei a reparar um cansaço extremo. E eu tenho um histórico de anemia. Eu fui fazer exame de sangue, verificar, ver se estava tudo certo e tal, porque esse cansaço, ele não se assimilava com os episódios de anemia. Era pior. Eu ficava muito mais cansada. Teve um dia que eu saí do treino, eu cheguei a comer 1 quilo de comida no restaurante. Foi, assim, bizarro, porque era uma fome, assim, insaciável. E, posteriormente, muito enjoo. Eu assim, gente, será que é alguma coisa que eu comi? Será que é porque o treino tá forte demais? Um tipo de refluxo? Não sei. E a minha menstruação já era algo imprevisível. Uma hora vinha, outra hora não vinha. Então, isso também foi algo que eu nunca me preocupei. E aí eu comecei a comentar com a minha médica. Eu falei, olha só, Ana, a minha menstruação não veio. Eu tô assim, meu peito tá inchado, eu tô muito cansada e eu não sei o que é. Parece que tá grávida. Então, aí ela assim, Thay, você já fez exame de gravidez? Já fez um teste? Eu dei assim, Ana, você tá louca, não tem como. Tem ovário e tal. Ela assim, tá, mas você esqueceu que a gente tava tratando seu ovário? Aí eu, puta que pariu. Aí eu gelei, mandei mensagem pro nosso, falei, olha só, temos que fazer um teste. Aí ele, não viaja, não tem como, não sei o quê, não fiz nada de errado. Aí eu, tu tem certeza?
Aí fica aquela discussão, né? Foi ou não foi? E aí a gente enrolou 2 semanas para fazer o teste de gravidez. E aí fechou o 3º mês. Daí eu falei pra ele, cara, não dá mais pra esperar, esses sintomas estão piorando, eu tô péssima e eu preciso saber, pelo menos pra desencargo de consciência. Fui fazer o teste. Cara, não, foi muito engraçado, porque eu tava no banheiro fazendo xixi no potinho, aí o Norton lendo a embalagem do teste. Ele assim, amor, 1 palitinho é negativo e 2 é positivo, é o que eu tô lendo aqui. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas o nervosismo era tanto que a gente não conseguia nem raciocinar na hora se 2 era positivo, se não era, enfim. Aí ele, o que deu aí no seu? Cara, quando eu vi o 2º palitinho acendendo, eu queria que as pessoas pudessem ver minha expressão agora, mas assim, ó, eu sou morena, né? Eu fiquei branca, pálida e desmaiei. Eu me levantei, mostrei o teste pra ele e desmaiei. Daí eu fiquei apagada, sei lá, uns 5 minutos, assim, daí ele me acordou, ele, cara, tá tudo bem, ele não sabia se ria, se ele chorava, se ele ficava nervoso. Eu só lembro de ter falado, desce lá no mercado, pega uma Pringles pra mim, uma batatinha, e volta com outro teste. E me deixa sozinha. Pois ele desceu. E ele também Que deve a ter gente tava no ido apartamento pensando dele, muita né? coisa na cabeça dele no meio do caminho. O Norton é o tipo de pessoa que ele é um túmulo. Ele guarda tudo pra ele, tá? Então ele não é muito de expor as emoções dele, mas eu admiro pelo fato de ele conseguir se gerenciar. Então, ele me viu ali num estado de vulnerabilidade, ele não expôs a vulnerabilidade dele, ele deixou eu ter o meu momento, ele não quis se sobressair, mas eu também tô mal, não dá pra cuidar de você. Não, pelo contrário. Ele engoliu todas as dores dele e falou, eu tô aqui do seu lado, eu vou assumir essa criança com você e eu não vou te abandonar, porque eu te amo, fica tranquila. Porque assim, por mais que nós tivéssemos um relacionamento recente, anteriormente a isso, eu e o Norton já éramos muito amigos, né? Então a gente já tinha um histórico de amizade aí de quase 2 anos. E eu contava tudo pra ele. Ele era meu BFF, assim. As outras tretas de relacionamento eu contava pra ele. Era desse nível. Então, ele segurou na minha mão e realmente assumiu a responsabilidade junto comigo e não me deixou sozinha. Então, ele engoliu todos os medos dele, ele se empoderou ali de um jeito que foi admirável para um jovem de 19 anos. E daí, em relação aos treinos, depois que eu fui na obstetra, vi que tava tudo certo, o saquinho gestacional tava bem preso, tudo certo. A minha obstetra, que é a doutora Mariana, falou o seguinte, Thay, você é atleta. Se eu disser pra você parar de treinar, você vai ficar pior. A sua saúde mental vai piorar. Você vai ganhar muito peso. Isso não vai ser saudável pra você. Saudável pra mim é ver você ativa, feliz e fazendo o que você gosta. Porém, com certas restrições. Então, por exemplo, correr. Se você se sente à vontade, vai, não tem problema algum correr. Não tem. Porque o saco gestacional, ele tá em volta da placenta, né? Que é um meio aquoso. Então é como se fosse um astronauta dentro de uma nave espacial. Não tem impacto, não tem gravidade, entende? Então esse medo da corrida na gestação é mais um medo do saquinho gestacional soltar e tal e tudo mais, mas não existe. Para quem não tem restrição, não tem por que ter esse medo. Ciclismo, só indoor. Nós sabemos que você é atleta, que você tem equilíbrio e tudo mais, mas por recomendação médica eu prefiro que você pedale dentro de casa para evitar uma queda, para evitar uma tontura, para evitar um enjoo e você não conseguir desclicar da bicicleta, cair e aí sim ter um impacto e se machucar, tá? Ainda mais porque o peso gravitacional do seu corpo vai mudar também, então tudo isso interfere. Natação, elas vão ter. Eu lembro que no começo eu tinha receio até de fazer virada. De amassar a barriga, sabe?
Mas, então, assim, a questão de exercício físico, claro, eu diminuía a intensidade. Eu fazia alguns tirinhos curtos, mas não 100%, para manter o meu cardio ali. E com certeza isso foi fundamental para eu ter uma gestação saudável. Eu me recordo de até o 7º mês eu ter corrido 14 quilômetros. De leve, 5h30, 5h40, bem de boa. Pedal eu pedalava praticamente todos os dias, dentro de casa. Algumas vezes eu pedalei de mountain bike, mas de tênis, caso eu precisasse parar, eu conseguia me apoiar em algum lugar, porque o Norton continuou treinando. Então, enquanto ele ia correr, eu ia de bike fazendo o staff dele. E natação, a gente começou a nadar no mar juntos, que para mim foi uma atividade terapêutica muito boa. A sensação de flutuação, de liberdade, água salgada, limpa, as nossas energias e tudo mais. Então foi bem bom, assim, para mim também. E aí o ciclismo eu lembro que eu parei ali com 8 meses, porque eu já estava desconfortável sustentar o peso da barriga em cima da bicicleta, apoiada no guidão. Aí corrida eu troquei por caminhada, por conta do peso também. E a natação eu nadei até a última semana antes de parir a minha filha. Então, ali com 36 semanas, eu continuei nadando. Aí tive que dar uma pausa porque eu tive um corrimento e o meu tampão saiu. E daí a médica pediu para eu ficar de repouso porque a Chloe a qualquer momento poderia vir. E seria interessante esperar mais uma semana para fechar 37 semanas, né? O desenvolvimento pulmonar dela, enfim. Vou fazer uma pergunta que eu poderia te perguntar de uma forma mais simples, mas eu vou explicar um pouco, porque eu acho que as mulheres que forem ouvir pode ser importante, tanto para as que são ou serão mães, quanto para as mulheres atletas. Aqui em casa, com a minha esposa, no começo da gestação, para ela, a gente logo percebeu que esses episódios de enjoo era fome. Ela só era se alimentar bem e lógico, tem um feto se desenvolvendo, tem vários órgãos anexos se desenvolvendo, que há uma demanda energética muito grande, né? Uhum. E assim, a gente que trabalha com esporte, a gente sabe como que existe uma questão de imagem, uma preocupação com o corpo, e eu acredito que isso acaba, até a mulher, ela virar um pouco a chave e perceber, né, que a demanda de energia pode subir ali, dependendo da fase da gestação, 300 a 1.000 quilocalorias por dia, né? Uhum. Então isso exige toda uma adaptação, todo um cuidado. Além disso, também tem esse fator que, independente de gestação, tem um trabalho científico que infelizmente eu não me recordo agora a citação, mas que ele fala que 50% das atletas, seja amadoras ou profissionais, estão em deficiência energética, das mulheres atletas. Uhum. 50% delas não estão ingerindo calorias suficientes para poder suprir as suas necessidades do treino e vida em geral. Então, a gente entra numa situação dupla, né? Da mulher atleta, que ela vem, às vezes, de uma preocupação já de longe, né? Com a performance, com peso, né, esporte de resistência, e ainda vem essa nova demanda de energia. Como que foi para você o ajuste da dieta? Você como atleta, que provavelmente já tinha um acompanhamento, um monitoramento, como que foi feito esse ajuste? Essa questão da imagem corporal foi algo bem difícil para mim, bem desafiador, porque eu sou muito exigente com a minha imagem. Hoje eu tenho trabalhado muito isso para me aceitar cada vez mais e a partir disso fazer a minha mudança, né, para chegar onde eu quero. Mas assim, realmente é bem difícil e até frustrante ver o seu corpo mudando, porque principalmente ali a fase do 4º mês de gestação, 5º mês, é uma fase onde você não tem barriga, tá? Você ganha um peso considerável, que você já sente bastante diferença. O seu seio já aumenta muito, a sua gordura corporal já aumenta muito, mas isso tudo é importante para o desenvolvimento do feto. Não é gordura por comida só em si. Precisa dessa reserva de energia justamente para o desenvolvimento do feto ser algo saudável. É mais ou menos nessa linha. Não sou médica, não estou falando isso com propriedade, mas como me explicaram, é assim. Então, essa fase entre os 4 e os 6 meses foi bem difícil para mim, porque eu não tinha barriga, eu me olhava no espelho e eu tava com quase 10 quilos a mais já. Eu ficava, gente, o que é isso? Como assim?
né? E eu tinha acabado de sair de um episódio de tristeza profunda. Não vou citar depressão, porque ninguém me diagnosticou com depressão, né? Eu, com os meus breves estudos psicológicos, consigo dizer que foi algo bem próximo. Mas eu tinha saído do Ironman com 55 quilos. Em questão de 3 meses, eu ganhei 10 quilos. Aí eu voltei a emagrecer um pouquinho. E aí eu descobri que eu tava grávida. E daí foi tudo de novo. Então, para mim, esse processo foi... Eu tive que, cara, me agarrar com todas as forças, assim, no Norton, né? Ele teve que me ajudar muito. Tive muitas crises de choro durante a minha gestação, com medo, né, de não voltar para o mesmo corpo e tudo mais. Isso também me motivava a manter a atividade física. Mas em relação à dieta, em relação à alimentação, eu não deixava de comer nada, tá? Questão de, assim, ó, uma alimentação limpa e saudável. Ah, Tainara, o que é saudável? Cara, saudável é até aquele chocolatinho que eu como num dia que eu não consegui comer nada e fiquei triste o dia inteiro. O que é saudável, né? Então, assim, mas também não me afundava nas comidas hipercalóricas de fast foods, pizzas, que apesar de eu amar pizza hoje, né? Comer incontáveis chocolates, não. Né? Eu sabia conter minhas vontades e digo que a alimentação saudável que eu digo é uma alimentação rica em proteína, hortaliças, os carboidratos bons mais de raiz, então batatas, aipim, abóbora, essas coisas. E não medir a Evitando quantidade. ultraprocessados, né? Então, Evitando, essas coisas assim, poucas vezes eu comia, né? A minha única pedida era Pringles. A Pringles tinha que ter, mas era a única coisa também, entendeu? E foi até os 6 meses. Depois de 6 meses eu não conseguia olhar para Pringles. E foi isso, mas eu não seguia um cardápio de nutricionista, sabe? Eu fui mais no instinto e de fazer uma alimentação mais leve e que o meu corpo se sentisse bem. O atleta, ele tá ali vivendo com o corpo, né? O corpo dele é um instrumento de trabalho. Exato. Né? O corpo dele, não só como instrumento de trabalho, é um instrumento supervisado, né? Então, Sim. você é super cobrado, você passa por isso todo dia, todas essas sensações se tornam muito maiores. Uhum. E você contou pra gente que você acabou se sentindo motivada a continuar treinando por causa do peso, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi, se você teve momentos de queda de energia, se você teve momentos assim, poxa, nossa, eu tô me sentindo super bem, de tal mês a tal mês eu tava me sentindo, nossa, melhor do que eu tava, ou tive queda de energia, assim, conta como foi isso e como você foi oscilando assim nessa motivação, desmotivação, como aconteceu de fato, e se você precisou de ter vários reajustes com o treinador, com o ginecologista, em relação a isso, como foi esse contato treinador-atleta também? Uhum. Então, entre o primeiro mês, obviamente, eu já fiz loucura, né? Entre o primeiro mês e até o quarto mês, eu tava super bem. Eu tava com energia, tava motivada, ok, vamos lá, vamos fazer o melhor que eu posso. Tava dando pau nos treinos, não tava nem aí, respeitando o meu corpo, é claro. Mas se eu me sentia bem, eu fazia força mesmo e vida que segue. Isso aí é maravilhoso do treino. Agora, entre o quarto mês e o sétimo mês, foi uma lomba. Eu não conseguia acordar cedo. Era um desconforto, eram cólicas. Eu não senti dor nas costas, que muita mulher fala, não senti a dor nas costas, mas assim, eu tinha muita cólica, eu tinha disposição, eu tinha intolerância, né? Então, eu me tornei uma pessoa intolerante nessa fase. Era um sacrifício sair para caminhar, para se abaixar, para calçar um tênis, assim, uma queda de energia brusca.
pesada, pesada. Mas essa fase virou do 7º pro 8º mês de novo, né? Então, do 7º do 8º mês, assim, por mais que eu já estivesse barriguda, me surgia uma energia assim que todo mundo chegava e falava: meu Deus, cara, tu vai parir daqui a pouco e tu tá assim, fazendo não sei quantos agachamentos, levantando não sei quantas barras. Deu, ai, gente, tô com essa energia. Por quê? Porque o corpo da mulher já tá se preparando para um parto próximo, né? Então essa energia se faz necessária. A gente tem que ter energia para realizar um parto. Para vocês terem noção, eu sei que a gente já vai falar disso, mas o meu parto durou 13 horas. O meu Ironman durou 11 horas e meia. Então, assim... Tainara, deixa eu emendar para sabe? aproveitar essa deixa, porque o seu parto, Tem que ter energia. pelo que eu sondei, o seu parto foi um parto natural, né? E assim, eu quero muito saber se a sua experiência como atleta ajudou a lidar tanto com a ansiedade, a expectativa das sensações físicas e com o momento mesmo. Uhum. Ajudou muito, porque assim, eu sempre quis ter parto natural, né? Até então meu parto seria numa piscina, uma piscina de água morna dentro do hospital. Mas eu escolhi um outro processo para colher a medula que fica na placenta para, sei lá, se acontecesse, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com a Chloe, mas por questão de segurança, assim, futuramente, se vem desenvolver um câncer, alguma coisa, aí a cura tá ali naquela célula da medula, alguma coisa assim, eu não vou saber explicar muito bem, me perdoem. Mas eu sei que esse sangue é retirado da placenta assim que o neném nasce, tem que ser nessa hora, e ele é armazenado. Só que, infelizmente, a empresa que fez essa coleta esqueceu de colocar o sangue da Chloe no freezer, o que acabou apodrecendo, né, estragando. Então, a gente perdeu todo esse processo e eu não consegui realizar meu parto na água. Mas não tem problema, nada é por acaso. E essa questão de ser atleta, ser resiliente, ter passado por muita coisa durante a minha carreira esportiva, eu falo que hoje eu faço tratamento com psicóloga, né, toda semana, e cada vez mais eu tenho descoberto que eu passei por muitos traumas que eu não tinha consciência. Então, ninguém vê as dores dos outros, né, só vê as conquistas e o que mais a gente expõe. Mas eu passei por muitas coisas que hoje, depois de ser mãe, que eu tô conseguindo olhar, acolher e entender para mudar o meu padrão de comportamento como atleta hoje. Mas com certeza todas essas fases me deram força e resiliência para eu aguentar um parto de 13 horas. E quase não aconteceu, tá? E não tô criando história, nem querendo chamar atenção, mas a Chloe estava numa posição onde ela estava olhando para frente. E ela teria que olhar para trás, no sentido da minha pelve, que é o formato anatômico, para Ela estava em neném poder... desproporção cefalopélvica, né? Isso, ela estava na posição Sei bem o que é OS, isso. entendeu? Então, assim, ela não tinha virado. Eu já estava no hospital desde as 5 da manhã, que eu comecei a sentir muita contração. A minha bolsa estourou ali com 8 para 9 dedos e ela ainda não tinha virado. E assim, eu já estava um bom tempo ali, eu estava quase 10 horas ali já em trabalho de parto. E daí a bolsa rompeu e nada da Chloe virar. Eu não estava aguentando de dor. Já tinha chegado até o 7º dedo, eu aguentei de boaça as contrações. Eu respirava fundo, eu conseguia segurar bem e tal. Eu falei, não, cara, vamos lá que eu aguento, tá tranquilo. Agora, do 8º pro 9º dedo, foi o caos, assim. Aí eu vi eu virar um bicho. Eu ficava em 4 apoios no quarto, eu gritava, o hospital inteiro me escutou. Não economizei garganta. E daí eu solicitei para minha médica uma analgesia, porque eu realmente não estava mais aguentando, eu estava quase desistindo. Aí ela falou, ok, vamos atender a sua solicitação. Desci para fazer a analgesia. Já estava indo pro 10º dedo.
Tomei analgesia, a gente foi fazer o toque e a Chloe, nada. Não tinha virado. Ela já queria descer, tava forçando, mas por conta dessa posição ela não descia. E muita dor, né? Uma dor, assim, não tem nem como descrever o que é aquela dor. E lembrando que a analgesia é diferente de anestesia, galera. Muita gente confunde. E não, anestesia ela te deixa paralisada da cintura para baixo, para poder fazer o corte e retirar o neném. A analgesia só alivia as dores. Aliviar não quer dizer que vai desaparecer, a dor continua igual. Até porque a mulher tem que sentir a contração para poder empurrar na hora da expulsão. Então, assim, ela não tira as dores, ela alivia, mas alivia muito pouco. Sabe? Alivia muito pouco. Ok, tomei analgesia, fomos ver a posição, Chloe não tinha virado. E aí, doutora Mariana, o que vamos fazer? Temos duas opções. Eu vou tentar virar a Chloe primeiro, com meus dedos. Aí eu fiquei pensando, como assim? Aí ela, sim, eu vou introduzir meus dedos na sua vagina, vou pegar na cabeça dela em formato de pinça e vou girar. Ela falando assim, pra gente, muito simples. Tipo, por que não fiz isso ainda, entendeu? E ela disse que tava crente que a Chloe iria virar com as contrações. Mas não. Cara, ela ficou 40 minutos tentando virar a Chloe com os dedos. Com 2 dedos. Vocês têm noção do que é isso? Eu não sei o nome dessa manobra, mas assim, não foi por fora da barriga, né? Que essa manobra é proibida, inclusive. Mas ela só conseguiu fazer. Essa manobra eu também não sei o nome dela, mas é uma manobra que não é qualquer médico também que realiza. É uma técnica muito complicada. Então, assim, ela ficou 40 minutos tentando virar a Chloe. E eu sentia, né? A Chloe virava e voltava. Virava e voltava. Virava e voltava. Aí, quando fechou 40 minutos, ela conseguiu virar a Chloe, olhou pra mim e disse: Thay. Não, antes disso, ela olhou pro Norton, eu com as pernas abertas, em cima da maca, chorando de dor já, mas aguentando firme até o último segundo. Ela olhou pro Norton: olha aqui, Norton, quer tocar no cabelinho da Chloe? Aí eu olhei assim pra ela e falei, não, o quê? Mentira! Eu aqui sofrendo, quer que ele toque no cabelinho dela. Eu assim, não! Aí ela, tu também pode tocar, tá? Eu assim, não quero tocar. Eu quero parir logo, tô agoniada aqui já. E aí ela disse, então chegou a hora, vamos lá. Aí eu fui numa cadeira de rodas até a sala do lado, que era a sala de parto, já tava todo mundo me esperando. Foi tipo assim, chegada de Iron Man. Sabe, uma equipe inteira e festa, e tipo, vamos lá, e todo mundo batendo palma, e botamos música e tal. É claro que a energia da galera vai baixando por conta da concentração da mulher que tá parindo também, né? Mas eu me vi muito... Não vou dizer animal, que fica um termo muito forte, assim, mas... Eu me senti muito... Eu digo que eu sou uma pantera, né? Que meu bicho é pantera. Mas eu me senti uma leoa ali na hora, sabe? A força de uma leoa, assim, de... Cara, eu vou com tudo e não vai ter ninguém que vai me parar. Ninguém. E se tiver na frente, eu vou passar por cima. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. Se não foi essa, né? E você leva, Tainara, isso desse momento para a sua prática esportiva depois? Para os treinos e para as provas? Todo santo treino. Principalmente quando é Z4, Z5. Eu só consigo lembrar, eu pari uma criança, eu aguento. E, ok, Chloe nasceu e tudo mais, com 13 horas de parto, foi tudo maravilhoso, não tive uma laceração, minha recuperação foi incrível. Deixa eu até fazer um parênteses para contar, minha esposa também passou por algo muito parecido, viu, Tainara? Foram 48 horas em trabalho de parto. Mas... Nossa Senhora! Mas 5 dedos, então o bebê não estava descendo, né? Ai. E não teve como, assim, teve que ir para cesárea. Mas foi uma cesárea humanizada, foi bem legal. Não, claro, não tem nada contra a cesárea. Pelo uma contrário, loucura, cada uma faz o que gente, sente que tem que fazer. Porque a sua já estava... Ela estava querendo sair, né? Sim, então, sim. Possível, Segurar ainda. Então, gente... Bom, vamos lá, da sequência. Tainara, como é que você se sentiu quando a barriga foi crescendo? Eu acho que isso é uma dúvida de muitas mulheres, assim, correr com aquele barrigão, pedalar com aquele barrigão, nadar com aquele barrigão.
E aquela sensação de que a criança vai cair, não vai cair, assim, existe isso mesmo? Não, eu não senti muito. Não vou falar que não existe, porque cada uma tem uma experiência, né? Mas eu sentia que quando eu me exercitava, a Chloe ficava mais calma, tá? Então, assim, sempre de manhã, tinha um horário de manhã, que ela se mexia muito. E se mexia, contração na barriga, a barriga ficava toda dura. Aí eu, putz, cara, eu saía pra me exercitar, saía pra nadar. Cara, essa guria ficava numa paz. Ela não se mexia, era até estranho, né? No começo eu fiquei assustada, falei, meu Deus! Mas não, ela se mexia porque ela tava, bom, cordão umbilical, né? Hormônios de endorfina, serotonina, tudo isso era passado para ela. Então ela se acalmava, sabe? É isso que eu achei incrível da atividade física e da gestação. É uma ligação muito inexplicável. Não tem como tu gerar essa conexão. Não, entre outras pessoas, entendeu? É uma coisa, por isso que é amor de mãe, porque é uma coisa assim muito intensa. Ela estava fazendo parte de mim ali. Então tudo que eu sentia, ela sentia. Isso é muito louco. E para finalizar essa questão aqui do parto, é uma pergunta para você e depois para o Gabriel. Qual foi a sua dificuldade em ajustar a carga de treino? Você teve alguma dificuldade? Queria saber do Gabriel também, assim, ele enquanto treinador. Queria saber, primeiro você enquanto atleta e depois do Gabriel enquanto treinador, esse ajuste fino da carga de treino ao longo dos meses, né? Sim. Então, inclusive, quando eu descobri que eu estava grávida, eu saí da assessoria que eu estava. Eu parei, eu não peguei técnico, fiquei sozinha, por opção. Por quê? Naquele exato momento eu senti, eu não posso querer seguir à risca uma planilha. A minha gravidez é minha prioridade, a minha saúde é minha prioridade, e eu não posso me comprometer com planilha porque eu já sei que vão ter dias que eu não vou conseguir fazer, e se eu não seguir o que está proposto, eu vou ficar frustrada. Então eu prefiro não ter planilha, prefiro acordar e sentir se eu quero fazer, se eu não quero fazer, o que eu quero fazer, o que meu corpo se inclina a fazer, e vou levar assim até eu ganhar minha filha. Então, eu não tive técnico durante a minha gestação. Eu fui fazendo o que eu tinha vontade, sabe? Eu fazia numa. Só pra não mentir, eu tinha 2 aulas de crossfit por semana, que eu era em grupo, né? Daí eu fazia as atividades propostas pelo professor, tudo com adaptação, com todo cuidado. Mas fora isso, não segui planilha nenhuma, tá? Não tem. Eu não vejo que. Não, eu não vejo sentido nisso, pra te falar a verdade. Porque como é que você vai evoluir num treino com uma gestação? No máximo, assim, para você manter uma disciplina ali e tudo mais, isso é interessante. É Mas, isso mesmo, é totalmente isso. Aqui a Tainara está comentando aí, mas não tem não faz sentido. sentido, é. E você fazia de acordo com a sua sensação, a sua disposição, né? Não É tem. exatamente isso. Agora, o retorno depois das atividades. Aliás, tem outro fator também durante a gestação, que é aquele que eu te perguntei, né? Que são as orientações médicas, o que você já Sim, sim. faz, o que você quer Alguma tem fazer. suas individualidades. E outra, a mulher também tem. O treinamento ele é sempre um desenvolvimento, uma novidade, né, um avanço, uma evolução. A mulher tem várias outras coisas para aprender, para estudar, para se Uhum, preocupar nessa fase, uhum. né? Total, total. E o pós-parto, Tainara, como que foi a transição do puerpério para o retorno até as atividades? Quando que você começou a pensar em voltar aos treinos, às práticas? Como foi isso? E como que Se eu foi? contar para vocês, Eu vocês vão quero que você aproveite, ficar. Tainara, e já conta também, porque eu aqui como pai, como que você conseguia conciliar assim, as atividades como mãe, os cuidados, né? Também o seu companheiro com as necessidades de recuperação, as necessidades de conseguir focar no treino, né? Focar com o que tem que ser Sim. feito, porque é muito difícil, gente. O bebê ele exige da gente 24 horas por dia, é uma Aham. loucura. Ó, vou contar como eu fiz. Mas de antemão, vou reforçar no final da minha fala, mas vou reforçar já agora. Não recomendo.
tá? Porque eu vivi os dois lados. Vivi o lado de ser neurótica com treino e vivi o lado de ter paz com treino. Sem essa cobrança. Vou contar como eu fazia, mas não recomendo, tá? Por muito tempo eu compartilhei a minha rotina, muitas mulheres se inspiraram, mas não digo que foi uma influência ruim, porque eu simplesmente estava compartilhando o que eu estava fazendo, eu não estava indicando ninguém para fazer, tipo, façam assim, não. Estava compartilhando como eu fazia, porque era meu objetivo, era minha modalidade. Então, assim, já tiro também essa responsabilidade de que eu estava indicando como as mulheres deveriam organizar sua rotina no puerpério. Pelo contrário, eu apenas estava compartilhando como eu estava fazendo para a minha vida. Então, assim, eu voltei a treinar com 10 dias pós-parto. Isso para mim já foi um absurdo. Eu voltei a correr com 10 dias, porque eu não conseguia sentar no selim da bike ainda, né? Que os meus lábios ali da vagina tinha muitos cortes por causa do parto ainda, então doía, era desconfortável. Então, eu não vi sentido em passar por aquele sofrimento naquele momento. Esperei cicatrizar, mas para correr não me incomodava. Perguntei para minha médica se havia problema, ela disse, cara, se tu se sente bem, vá. E fui. Corri uma semana. Com uma semana, eu fui fazer um treino um pouquinho mais forte, pouquinha coisa, né? E eu acabei me urinando inteira. Incontinência urinária pós-parto. Super normal, pelve enfraquecida, né? Parei de correr. Voltei a nadar. E nesse meio tempo, a minha região Na piscina não tem problema, genital né, Tainara? já tinha se recuperado. Aí eu voltei a nadar e pedalar, tá? Aí eu consegui pedalar. Consegui achar umas posições ali onde eu ficava mais confortável. E foi assim todos os dias. Até eu conseguir me sentir recuperado o suficiente para voltar a correr. Tá, Tainara, e como é que você organizava seus horários? A Chloe foi uma criança que mamou até os 9 meses de idade. Então, eu dei livre demanda. Não fiz introdução de leite até então. Hoje ela toma o famoso NAN, né? Por questões de desenvolvimento mesmo. Não sou a favor, mas pela medicina eu fui porque eu não tenho conhecimento suficiente para suprir essa necessidade. E não vou colocar a vida da minha filha em risco, né? Muito menos. Então, assim, tinham dias que eu comecei a construir uma rotina entre eu e a Chloe. Por mais que fosse livre demanda, que é sem horário para mamar, deu vontade de mama, não deu, não mama, então não tinha um horário assim, tinha certos tempos que eu sabia que ela ia dormir um pouquinho mais, né? Então, o que eu fazia para garantir o meu treino? Eu dava TT entre 4h30 e 5 da manhã, eu sabia que ela ia apagar. Subia na bike, todo mundo dormindo. Era 5 horas da manhã, eu já subia na bike e fazia o tempo que desse. No máximo 1 hora. Comecei com meia horinha, fui para 40 minutos, depois fui para 50, depois foi para 1 hora. Fui fazendo progressivo durante os dias. Tinham dias que eu tinha que interromper no meio, porque a soneca dava errado. Então ela mamava, mas acordava e queria mamar de novo. Ok, eu parava o treino, dava mamar. Se eu sentisse vontade, eu voltava e terminava o treino. Se eu não sentisse, eu ficava ali mesmo e dormia. Ela dormia sozinha? Ela conseguia? Não porque assim, ó, nós estávamos morando na casa do falecido avô do Norton, então tinha um quarto ocupado e o outro quarto era pra gente. Então era uma cama de casal e o berço da Chloe ficava do lado, né? E era um armário para nós três, assim, um armário pequenininho para nós três. Hoje a gente já construiu a nossa casa, a Chloe já tem o quartinho dela, dorme no quarto dela. Por mais que a fase que ela tá agora, ela vem de madrugada correndo pra minha cama e dorme com a gente entre 4 e 5 da manhã. Já vou chegar nessa fase também. Mas aí eu ia garantindo o meu treino assim, entendeu?
E aí, o CrossFit, então, eu parei, porque eu não me sentia segura para ficar 1 hora longe dela, mesmo com uma madeira. E fui fazendo assim, fui sentindo. Aí, nesse período, eu parei a natação também e fiquei só pedalando. Nadei umas 2 vezes, assim, mas também não me senti confortável por questão da distância. Tipo, preocupada se ela ia querer mamar ou não. E daí eu fiquei só pedalando em casa. Faz uma linha do tempo aqui, Tainara. Você começou a pedalar correr, desculpa, com 10 dias, né? Isso. E você percebeu logo depois que ia ficar só na bike, então. Uhum. Até quantos meses ou quantas semanas? Como foi mais ou menos essa linha do tempo aí? Ah, olha, eu me recordo que até os 4 meses. Quando a Chloe completou 6 meses, eu fiz minha primeira competição de duatlon. Eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria e 7º no geral. E eu bati meu PR nos 5K. Para quem cuida de bebê, o 5K fica fácil, né, tá? Então, assim, como? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas você estava se sentindo muito bem, psicologicamente, mentalmente, fisicamente? Como é que você Tava estava me se sentindo? sentindo um trator. Mas tem uma coisa assim que a mulher fala que quando ela amamenta, ela se sente sugada, né? Você não se sentiu assim sugada, fraca, Sim, não? super. Eu me sentia exausta todos os dias. O que me levava era a disciplina e a motivação de querer ser melhor a cada dia. Que a motivação em si, diária, ela não existe. E muita gente está falando sobre isso. O que te leva é a disciplina. E eu queria voltar para o esporte, eu queria voltar para o alto rendimento. Então isso se tornou até uma obsessão. Por isso que eu conseguia fazer. Entende? Que a qualquer custo eu dava um jeito de treinar. Mas isso eu já não acho saudável. Hoje, olhando isso, eu já não acho saudável. Porque isso me gerou muitos danos que aconteceram há pouco tempo. Tá? Então, assim, posso citar vários exemplos de vários atletas de diferentes modalidades, mas, inclusive, temos uma campeã olímpica, a Green Johnson, parou o triatlo para cuidar da família e virar só corredora. O ciclismo, por exemplo, que é a modalidade mais recorrente, o ciclismo mundial, né, predominantemente europeu, é muito raro ou quase que inexistente o caso de você terem atletas que tiveram atletas mulheres, né, que foram mães e que retornaram e deram sequência na sua carreira. A gente tem o caso da Lizzie Deignan, que ela foi mãe, ela já era uma atleta de altíssimo nível, entre as melhores, interrompeu, pausou a carreira, a equipe Trek Segafredo manteve o contrato dela, e ela retornou com vitórias importantíssimas. E é um caso emblemático, porque é praticamente o primeiro caso que a gente tem dentro do ciclismo, sabe? Sim. Sim. Então, essa questão da amamentação, do puerpério, eu vejo que é mais uma questão fisiológica e hormonal, tá? Não vejo, assim, até porque os nossos pensamentos estão totalmente ligados com as questões hormonais. Então, por exemplo, se você tá com uma B12 baixa, com uma ferritina baixa, automaticamente você vai apresentar alguns sintomas parecidos com a depressão. Então, isso, o cérebro é hormônio, né? Então, assim como você ter uma boa alimentação, ter os seus exames de sangue em dia, ter seus hormônios em dia, dificilmente você vai apresentar comportamentos ou até sintomas de cansaço extremo, de muita fadiga, de improdutividade. Então, assim, por isso que eu sempre falo, cara, antes de querer diagnosticar qualquer coisa, tô com depressão, tô com isso, tô com aquilo, vai fazer um exame de sangue. Porque às vezes é ali que resolve, não é nenhum outro problema. Porque eu vejo que muita gente hoje também, não estou dizendo que não existe, até porque eu sou estudante de psicologia, mas muita gente também romantiza essa doença que é tão séria, né? Que é a depressão, que é um mal do século, a depressão e a ansiedade. Ai, porque eu sou ansioso. As pessoas, tem gente que acha legal falar isso. Ai, porque eu sou ansioso. Cara, isso não tem nada de legal. Ansiedade é horrível. Eu, recentemente, tive crises de ansiedade fortíssimas
por conta do esporte. Então, assim, porque eu cheguei num nível de cobrança comigo mesma, e já de antemão também falo, não foi ninguém que me cobrou, não foi técnico que me cobrou, pelo contrário, tive técnicos maravilhosos. Mas foi eu comigo mesma, Isso pelo depois da gestação? Esses Isso depois da episódios? gestação, recentemente. Então, mas isso foi por conta do meu histórico no esporte, no triatlo, que me fizeram gerar isso. Uma sensação de preciso recuperar o tempo perdido. Certo? Então, pelo fato de eu ser mãe, cuidar de uma casa, cuidar de um relacionamento, cuidar de uma filha, fazer comida, guardar roupa, lavar roupa, criar um ser humano para a sociedade e ainda querer o alto rendimento no esporte com tudo isso. Não é nem um pouco fácil, tá? Eu todos os dias, como eu disse antes, eu estava sendo movida à disciplina. E também esse quê a mais do fator maternidade, de ser mãe. Então, quando nós nos tornamos mães, nós sentimos uma força realmente predominante, assim, de que nós dominamos o mundo e ninguém vai passar por cima da gente. Se estiver no nosso caminho, a gente vai passar por cima, não interessa. Tá? Então, é uma força, assim, que eu, com todos os recursos de treinamento e de equipe antes de engravidar, eu não senti essa força. Tanto que eu bati todos os meus tempos depois da minha gestação. Tanto na bike, quanto na corrida, quanto na natação, melhorei em tudo. Foi absurdo. Mas, assim, é porque era uma vontade, uma gana, uma fome insaciável de querer fazer tudo muito bem feito que eu não tinha feito até então. Como treinador, eu me preocupo com esse termo da disciplina. As pessoas Sim. entendem que elas precisam ter essa disciplina, mas elas não encontram. Então, o que geralmente eu falo é o seguinte: a disciplina, a gente fala assim, muitas vezes, você não precisa da motivação, às vezes você precisa da disciplina, mas a gente esquece que tem mais um degrau, que é o propósito. Não tem como você ter disciplina se você não tem um propósito. Sim, né? exato. Fica uma coisa vazia, vaga, sem sentido, e você abandona a disciplina, vira um martírio, né? Sim, é que nem aquele ditado da Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. E é aí que as pessoas se perdem. Porque eu não consigo ser disciplinado. Tá, mas o que você quer? Pensando até nas ouvintes, né, que vão passar por isso, ou que estão passando por isso, a sua experiência, você está sendo muito clara e muito franca para a gente, que foi uma trajetória dura, uma trajetória que trouxe resultados no esporte e você consegue fazer as coisas que você quer, mas não foi fácil. E você também, pelo que eu estou entendendo, você não está romantizando isso, você não está dizendo que isso é saudável. Eu queria que você deixasse isso um pouco... Desse uma dica, fala para as mães, para as futuras mães, sabe? Tá. Vou finalizar o meu comentário e aí vou deixar essa palavra para as mães. Então, Gabriel e Ana, eu comecei a ver que isso estava me afetando de uma maneira onde a minha saúde mental estava ficando comprometida. Então, essa autocobrança, essa sede por resultado, estava fazendo eu tomar atitudes e comportamentos que não estavam condizendo com a harmonia da minha família, né? Como todo praticante de triatlo de alto rendimento sabe, não precisa ser profissional, mas hoje em dia os amadores estão treinando como profissionais, cada vez mais. Então eu não queria ficar para trás. Eu vi que eu estava evoluindo, eu queria mais. Vamos treinar mais forte. Treinar, dá para treinar mais pouco? Dá, vamos. Então para mim não tinha tempo ruim. Só que eu estava focando só nisso, 24 horas. E aí, eu não tinha energia para ficar com a Chloe, eu não tinha energia para ter um bom relacionamento com meu marido, eu não tinha energia para fazer as coisas básicas da casa, que é fazer uma comida gostosa, eu fazia qualquer coisa, tá bom? Então, isso foi me matando aos poucos, né? Tanto que, assim, a minha família é uma família que gosta muito de viajar. Quando eu falo a minha família, envolve os demais membros, né? Então, minha sogra, meu sogro, o irmão do norte, meu cunhado, minha cunhada, os outros tios que moram todos aqui perto. E eles gostam muito de viajar. E eles têm essa possibilidade e essa liberdade de viajar com frequência.
Então, isso já começou a se tornar um motivo de discussão. Porque daí eu queria treinar, eles queriam viajar. E todo mundo corre na família. Todo mundo é atleta, mas só de corrida. Tá, como é que nós vamos levar a bicicleta? Onde é que eu vou nadar? Como é que eu vou conciliar o treino? No dia Teve um dia que nós fomos viajar, nós tínhamos que sair 6 da manhã. E eu tinha um simulado de duatlon para fazer nesse dia. Sendo que essa viagem iria durar em torno de 6 horas. Eu tinha que sair 6 da manhã, a viagem ia durar em torno de 6 horas. E onde nós chegaríamos não tinha nem como eu levar a bicicleta e muito menos correr, que a gente ia para a Serra Catarinense. Aí eu pensei, caralho, velho, como é que eu vou fazer? Pré-prova. Tava uma semana de competir e eu precisava fazer esse simulado. Cara, eu acordei 2h30 da manhã, tomei um café preto, fui, trotei, aí já era 3h30 da manhã, né? Trotei, voltei, fiz um tiro de 20k na bike, desci da bike e corri mais 5. E bati meu pé de novo nos 5. Uma semana antes de competir. Eu terminei meu treino, era 5h30 da manhã, meia hora antes da gente sair. Foi tudo, tipo, extremamente calculado. Porque eu escovo até o tempo de eu cronometro até o tempo de eu escovar o dente. Mas isso já é automático pra mim. Eu fiquei assim, caralho, velho. Não, eu fui a viagem inteira capotada, assim, mas a sensação do treino ter sido feito, pra mim, foi tipo, meu Deus, eu fiz. Só que não foi uma sensação de tipo, ai, que bom, eu treinei. Foi uma sensação de tipo assim, como se eu tivesse que entregar uma carta pro presidente. De urgência. Uma sensação de urgência, de, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou morrer? Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. Então não era uma sensação de alívio, de ai, que gostoso, eu fiz um treino. Era tipo, meu Deus, cara, que alívio. Agora eu não vou ficar com peso na consciência que eu não treinei e tô indo viajar com a minha família. Então, olha que absurdo. Eu olho pra isso hoje, eu acho um absurdo. Eu trocar um momento com a minha família por um treino que, sinceramente, não vai me dar nada. A carga de estresse mental foi muito maior que a carga de estresse, carga de treinamento, né? Sabe? Então, assim, e aí? Eu acho isso um absurdo. Podem falar o que. Não vocês, né? Mas outros atletas podem achar nada a ver, porque tu tinha um objetivo. Não, não. Nenhum objetivo seu pode ser maior que a sua família. Nunca. Nunca. O dia que você fizer isso, você tá totalmente errado. O dia que você colocar qualquer coisa acima da sua família, você tá totalmente errado e você não honra o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua base. Porque se você não tem a sua base bem consolidada, você não chega a lugar nenhum. Ou você vai se separar, ou você vai viver sozinho, ou você vai ser um egocentrista e não vai durar muito tempo. Porque não se sustenta. Não se sustenta, ninguém consegue nada sozinho. E assim, o Norton, Tainara, mas como é que você chegou nesse ponto? Cara, o Norton nunca me disse, não faça isso, não vá atrás do seu sonho. Pelo contrário, ele me deu toda a força do mundo. Ele fazia de tudo para me ajudar, para eu conseguir treinar nesse tempo depois do puerpério. Mas ele, com a consciência dele, quando ele descobriu que eu estava grávida, a primeira coisa que ele fez foi largar o triatlon. Foi a primeira decisão dele. Ele assim, não posso treinar, eu tenho que trabalhar e cuidar de vocês. Mas, naquele momento, ele entendeu que eu precisava treinar para a minha saúde mental. Não porque eu queria ser atleta. Entendeu? Essa é a diferença. Ele fazia questão que eu treinasse, porque ele sabia que se eu treinasse, eu seria uma mulher mais feliz dentro de casa, mais disposta, mais tranquila, porque eu ainda estava conseguindo assimilar o que estava acontecendo. E ele, de novo, engoliu todos os dramas dele, todos os traumas dele, e falou: não, eu vou abrir mão de tudo, porque o Norton também estava se encaminhando para ser um atleta profissional. Ele abriu mão de tudo para trabalhar e cuidar da nossa família, né? E também não fez questão que eu trabalhasse fora justamente para ficar esse tempo integral com a Chloe. E eu acho isso maravilhoso, porque muita gente acha um absurdo a mãe ficar em casa, sendo que, cara, como eu disse antes, você tá criando um ser humano para a sociedade. Você não tá em casa sem fazer nada.
sabe? Tainara, você disse que o treinamento ele era muito importante para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, mas também você relatou esses episódios que hoje você olha para trás e percebe, né? Você faz a sua autocrítica em Sim, relação a esses sim. momentos. Uhum. É porque assim, Gabriel, isso foi tomando uma proporção que virou uma bola de neve. Então, no começo, sim, era importante para minha saúde mental, porque não havia performance, não havia cobrança, como eu disse, eu estava sem planilha, sem objetivo, eu só queria me manter ativa. Só que a partir do momento que eu enxerguei a possibilidade de voltar e em alto rendimento, E isso já esse me momento foi quando, na nossa linha do tempo aí, mais ou menos? 5 meses. A Chloe tinha 5 meses. Então, eu já. E descobrindo esse meu novo potencial depois de ser mãe, eu vi todo o meu sonho voltar. Então, eu não desisti. Aí aquilo me reergueu. Eu falei, caralho, vou tentar de novo. Tentei. Só que aí começou a tomar uma proporção muito grande e quase incontrolável. Então, assim, eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável dentro de casa. Nem eu tava me aguentando, tá? De cansaço, de estresse, porque criança demanda muita energia, ainda mais quando começa a andar, tá? Que daí começa a curiosidade, fazer as bagunças e tudo mais, que é normal de qualquer ser humano que está em desenvolvimento. Aí tem as noites em claro, que você interrompe o sono, daí já acorda mais cansado para ir treinar, já é mais um estresse. Então tem tudo isso, né? Tem as interrupções noturnas. E aí eu comecei a. Aí a gente viajou recentemente. A gente teve uma saga aí de umas 3 viagens emendadas, onde gerou mais uma discussão, porque eu não consegui levar minha bicicleta para treinar e nem achar piscina para nadar. E eu estava prestes a fazer mais uma competição. Não tinha me inscrito ainda. Aí não levei, fui a viagem toda aborrecida, né? Chorei um monte, porque eu olhei para a cara do Norte e falei: você não está colaborando comigo? Você não está me ajudando a seguir no meu objetivo? Aí ele olhou para mim e falou: olha só, eu nunca te disse para você não ir atrás dos seus sonhos. Pelo contrário, eu sempre te incentivei. Mas eu sempre tive a esperança de que você olhasse tudo que você tem ao redor e tomasse consciência que isso não é a coisa mais importante da sua vida. Que você não vai morrer se você não conseguir fazer isso. E que a vida é muito mais do que um título. E que você tem uma filha, você tem uma família, você tem a oportunidade de conhecer lugares incríveis, você tem a oportunidade de, até se quiser fazer outra modalidade, você esquece que você tem 25 anos. Entende? Então, assim, eu queria entender por que tu tem tanta sangria de querer ser a melhor, de querer ganhar, de querer treinar igual uma louca. A troco de quê? E pegou e me jogou essa. Ah, cara, eu desabei. Eu desabei porque ele me trouxe o outro lado da moeda. Enquanto eu estava batalhando por uma coisa que estava indo totalmente contra o fluxo da minha família, aí eu percebi, a minha base está desestabilizada. Onde é que eu tô errando? Onde é que essa obsessão tá me levando? E ele tá certo, a troco de quê? Sabe? Então, a partir disso, eu tomei a decisão, tem 1 mês e meio, eu não sou mais triatleta, não anunciei isso nas minhas redes sociais, porque foi uma decisão muito íntima, inclusive vocês são as primeiras pessoas que eu tô falando isso. E assim, não me doeu nada, tá? Tomar essa decisão, porque já era uma coisa que eu queria, ó, ter tido coragem para tomar há muito tempo, mas o meu ego era tão grande que eu não queria deixar a peteca cair, porque eu tava indo muito bem. Mas aí vem a seguinte questão: não é porque você se desenvolve bem que isso é para você. Não é porque você apanha tanto que é difícil que você merece. Entendeu? Ah, porque tudo tem que ser muito difícil para valer a pena. Não, não é bem assim que funciona. As coisas têm seus graus de dificuldades, mas se você souber ir pelo caminho certo e esperar o tempo necessário, que é a paciência e é uma virtude, as coisas acontecem e não precisa de tanto sofrimento. Mas entrar em contato com essa dor é necessário para o nosso crescimento pessoal.
E eu fiquei muito tranquila com essa decisão, foi um alívio para mim. Hoje mesmo eu fui correr na beira da praia, eu só conseguia sentar na areia da praia e agradecer a Deus por esse alívio, por essa descarga que eu tive. Inclusive, eu tô há um mês me recuperando de uma gripe, justamente por ter tido muito estresse mental e físico, né? E a nossa mentalidade se recupera mais rápido que o corpo físico. Então, eu tô eu consigo saber certinho porque foi na semana do meu aniversário. Então, eu tô desde o dia 28 de agosto gripada, me recuperando aí ainda. E eu vejo que eu tô me desapegando de tanta coisa, porque, cara, triatlon foi minha vida inteira. Eu nunca fiz outra coisa. Então, para mim, tá sendo um novo passo, novas descobertas. Eu tô me aventurando em corridas de rua. Logo, a modalidade que eu sempre tive um atraso, eu sempre corri muito mal. E agora eu tô correndo muito bem. Então, tá sendo libertador e leve para mim. Por isso que eu falo que toda essa minha rotina que eu tive em relação ao triatlon, eu fiz movida a uma obsessão e a disciplina, porque eu tinha um objetivo. Mas aí eu pergunto, até que ponto valeu a pena, né? Então é essa mensagem que eu deixo para as mães. Bom, tem aquela frase, né? Cada parto é um parto. E, de fato, assim, cada pessoa vai passar por uma experiência diferente. Cada gestação é uma gestação diferente, né? Eu, Assim, inclusive, tô pensando em ter outro já. Mas eu tô me segurando, porque ainda não. Eu tenho muita coisa para fazer. e vai ser diferente, né? Vai ser uma experiência totalmente Vai. nova. Uhum. Sim. E a gente tem muitas alterações, né? A gestação, ela traz alterações morfológicas, anatômicas, endócrinas, né? Os hormônios mudam, a gente fica muito mais sensível, muito mais à flor da pele, né? As alterações fisiológicas vão acontecendo. E a mulher, ela tem uma questão de cobrança muito, é, muito característica, né? Então, quando os treinadores eles vão acompanhando os homens e as mulheres, a mulher às vezes tem uma competitividade com outra mulher, ou às Muito. vezes ela tem uma competitividade que vem de uma cobrança familiar, às vezes do marido, às vezes do E que pai. se perde no meio do caminho e você não sabe nem mais de onde vem. Exatamente, exatamente. Você entra naquele trilho e aí o que o Vargas falou, né? E o propósito? Uhum. Peraí, na hora que você coloca a mão na cabeça de onde ele vem, né? Então, eu acredito que o que a gente saiu hoje de mais importante de entendimento sobre esse período não foi nem sobre o que que você fez, o que que você comeu, o que que você deixou de comer, mas com aquela questão assim, cuide desse momento, Exato. escute o seu corpo, tenha Uhum. autonomia, porque você sabe o que você e o seu bebê estão precisando naquele momento, Sim. né? Use o exercício físico a seu favor, Uhum. e continue com os seus objetivos, mas entenda quais são eles. Saiba sempre redirecionar a rota. Não, meu objetivo até aquele momento era aquele, agora ele pode ser outro, porque a gente está no momento que já é um momento delicado, né? A gente já está passando. Sim. E às vezes não é um momento que é delicado, mas agora que a gente está começando a falar sobre isso, né? Que são as questões relacionadas à ansiedade, as questões Uhum. relacionadas à depressão, mas um marketing, né, também que vai muito em cima do atleta, que pesa Sim. muito. Então, assim, a carga que cada atleta tem que carregar não é só a carga da disciplina, não é só a carga do treino, quem dera fosse. Acho que se fosse, né, Vargas? Se fosse só isso, tava. Se fosse só isso, estava bom. Se fosse... Mas isso Nunca é acontece só isso, né? com quem se Sempre tem a expõe. vida por trás. Isso acontece com quem se expõe, e o meu conselho justamente é se preparar para essa exposição, porque se você não se preparar, pega, tá? Se você não souber colocar os pingos nos is quando for fechar um contrato, pega. Então, assim, sempre quando eu vendo a minha imagem como atleta, como Tainara, as marcas já têm me buscado não por performance. Por mais que eu tivesse alto rendimento, as marcas não estavam me buscando mais por performance.
tá? E a gente quer porque você é real, porque você é de verdade, porque você sabe passar mensagem, sabe? E a questão da maternidade, tudo isso que você citou, reforço. Cuida do seu corpo, cuida, porque o seu corpo é o seu templo, é onde você vive, vai viver pro resto da vida. Cuida do seu filho, da sua filha, abraça esse momento que passa muito rápido. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Então, com isso, eu acho que a gente finaliza o nosso podcast por aqui. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença, mas antes de passar para você falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, a gente queria agradecer o Gabriel por estar aqui com a gente hoje, colaborando super, papai, novo papai aí. Obrigada, Gabi. Da obrigada. rodada. E muito legal. Muito um bom, foi pouquinho muito sobre legal. como é que as pessoas podem te achar, Gabriel, nas redes sociais, para trocar uma ideia, te conhecer melhor. Eu no Instagram sou @vargas.gabriel. Só chamar lá quem quiser bater um papo. E você, Tainara, suas redes sociais? Como é Então, que as pessoas o conseguem te Instagram é achar? meu Instagram é Tainara Bonetti, né? Só tem eu. E semana que vem estou lançando meu canal no YouTube, já com episódios sobre corrida, família, review de hotelaria e pontos turísticos. Tudo isso num vídeo só, seguindo o padrão, e já temos 3 episódios prontos, mas o primeiro vai ser lançado semana que vem. Então, eu vou investir nisso agora no meu canal também. Né? Como a gente viaja muito, eu tenho feito parcerias com hotéis para fazer review deles também, justamente para entregar os melhores lugares para os corredores se hospedarem e correrem, desfrutando os lugares paradisíacos onde forem ficar. Perfeito, pessoal. Quando esse episódio sair ao ar, com certeza a Tainara já vai ter lançado pelo menos o primeiro episódio, então já corram lá semana que vem. e confiram. Então é isso. Queria agradecer a todos que ficaram aqui, escutaram até esse momento. Então, até mais, pessoal, e Obrigada, vem de roda. gente. Valeu. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.